Bom dia! O Rezando com a Palavra de hoje, vamos meditar sobre o escárnio e como essa atitude pode se tornar amaldiçoada e também trazer maldições à nossa vida. Se você quer saber como, fique até o final, porque vamos rezar juntos uma oração para que a gente apresente a Jesus a nossa vida e que Ele possa quebrar toda a maldição que pesa sobre nós. E não se esquece de curtir o nosso conteúdo e se você não está inscrito aqui no canal, que você possa se inscrever. Vamos à palavra que está no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículos de 23 a 25. Os rapazes insolentes. Aqui se refere a Eliseu, o profeta. Dali subiu a Betel. Enquanto ia pelo caminho, saíram da cidade alguns rapazes e puseram-se a zombar dele, dizendo: Sobe, careca! Sobe, careca! Eliseu, voltando-se para eles, olhou-os e amaldiçoou-os em nome do Senhor. Imediatamente saíram da floresta 2 ursos e despedaçaram 42 daqueles rapazes. Dali se retirou para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Notem bem que o texto nos diz que alguns rapazes começaram a zombar de Eliseu. Com essa sobe careca, sobe careca. O tema que aparece como substituto de rapazes insolentes nesse texto são rapazes que realmente eram debochados. Pessoas que gostam de denegrir a imagem do outro, colocar apelidos, dando ênfase a alguma, entre aspas, deficiência do próximo. Eles fazem um ataque direto contra a caridade. Às vezes são coisas que a gente convive no dia a dia, está tão acostumado, acha graça, ri, mas às vezes a gente não reflete que São Paulo, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, nos diz que a caridade é bondosa, a caridade não tem inveja, não é arrogante, não é escandalosa, não se alegra com a injustiça. Por trás de um deboche está também uma certa arrogância, às vezes uma inveja, o achar-se melhor do que aquela pessoa, do que a vítima, né? No caso até Eliseu, como ele era um profeta muito respeitado, um homem de Deus, ao chamá-lo de careca, sobe careca, eles queriam destacar uma deficiência, como que desprezando e humilhando por ser careca. Portanto, é um pecado contra a caridade. É um pecado que faz com que a gente denigra a imagem do outro, né? É uma coisa assim tão clara, mas ao mesmo tempo que isso é claro, que é um pecado contra a caridade, é uma coisa corriqueira que a gente já está, assim, possamos dizer, até acostumados com esse tipo de coisa, né? Quantas pessoas sofrem injúria? Quantas pessoas são injuriadas, seja no local de trabalho, no meio familiar, no meio da família, entre irmãos, né? Às vezes irmãos começam a brigar, um começa a colocar o defeito do outro e ficar brincando com o defeito do outro. E assim debocham uns dos outros porque têm os dentes tortos, porque têm orelhas grandes, ou têm o nariz largo. Quantas pessoas ficam a observar o defeito físico do outro para denegrir a imagem, para falar mal, sem pensar que este é um pecado grave e até mesmo um pecado mortal, porque vai contra a caridade. A injúria pode fazer com que o outro entre em depressão, com que ele passe a não gostar de si mesmo, não gostar de frequentar certos lugares, até mesmo certos ambientes como a escola. Quantas pessoas, quantas crianças deixam de frequentar porque ali elas passam por essa situação de injúria? Hoje a gente fala bullying, né? O mais triste ainda é quando a gente observa esses deboches também dentro do ambiente eclesiástico.
por parte do clero, por parte de pessoas que lideram, que às vezes ao falar mal da outra pessoa, dão ênfase a um defeito que aquela pessoa tem, escarnecem, brincam, zombam, às vezes falando por trás, rindo por trás. E, gente, é uma coisa tão ruim que não há nada, o Senhor já fala na palavra, não há nada de escondido que não venha a ser revelado. O mais triste é quando isso vaza até o ouvido daquela pessoa e ela toma conhecimento que estavam rindo dela por isso ou por aquilo. Precisamos ter misericórdia dos nossos irmãos. Precisamos lembrar que a palavra de Deus pesa sobre os debochados, os que gostam de escarnecer dos outros. A Escritura Sagrada chama no livro de Eclesiástico como crimes da língua. Ela se refere a crimes da língua. Lá em Eclesiástico, uma reflexão boa, no capítulo 28. E no versículo 25 diz: a morte que ela dá é morte desastrada, e a morada dos mortos lhe é preferível. E no versículo 27 vai dizer assim: aqueles que abandonam a Deus lhes serão entregues ao que? Aos pecados da língua. Ela os consumirá sem se apagar. Ela se lançará sobre eles como um leão e os estraçalhará como um leopardo. E é justamente uma maldição de feras que atinge os rapazes insolentes do livro de Reis. 2 ursos despedaçaram 42 daqueles rapazes após Eliseu os amaldiçoar. Eliseu ficou provavelmente muito injuriado, muito chateado, porque fala no texto que eles ficaram o tempo inteiro, sobe careca, sobe careca, sobe careca, né? Também no livro de Eclesiástico, no capítulo 4, o Senhor falando sobre a compaixão com os infelizes, que é um outro texto muito parecido, mas para a gente pegar de exemplo. Ele fala da compaixão dos infelizes e ele faz um alerta dizendo assim: não rejeites o pedido do aflito, não desvie os olhos do indigente, para que ele não se zangue. Aos que pedem, não des motivo de os amaldiçoarem pelas costas, pois será atendida a imprecação. O que é imprecação? Uma maldição, uma desgraça, um fato em que a pessoa pede justiça a Deus, pede vingança a Deus no auge da raiva, no auge da ira, né? Daquele que amaldiçoa na amargura de sua alma, diz o texto. Lembrando que a imprecação também ela pode ser positiva. Se uma pessoa faltar com a caridade com um pobre, um indigente, debochando, zombando, escarnecendo, e ele amaldiçoar, essa palavra nos diz que pode acontecer. A maldição pode atingir o insolente. Por outro lado, se a pessoa usar de generosidade, de misericórdia, aquela pessoa rogar a Deus para que abençoe, para que receba, a pessoa seja abençoada, que a pessoa tenha bom êxito, isso também está no livro de Eclesiástico: a esmola rogará por ti. Essa oração é atendida. E você pode receber bênçãos do Senhor pela caridade. Então, o que nós falamos com a nossa língua, se a gente diz palavra de bênçãos, a gente abençoa o outro, isso só tende a também abençoar a nossa vida. Agora, se nós lançamos maldição, ou se a maldição nos atinge pela nossa insolência, nós tendemos a definhar. Então, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado com as brincadeiras, com os apelidos, né, que umas pessoas colocam nas outras. Não podemos insistir com certas tolices, principalmente quando se nota que a pessoa não gostou. A pessoa não gosta e continua ali debochando, continua mexendo com o outro, e ainda coloca a culpa na pessoa, dizendo: ficou magoada à toa, fulano não sabe brincar. Mas a gente tem que saber brincar. A gente tem que saber e pensar que eu estou lidando com pessoas humanas, que nós não somos iguais. Somos pessoas que cada um tem uma história de vida, cada um tem um trajeto que passou na vida, e a gente não sabe. Lembremos de pedir ao Senhor
um profundo arrependimento desse pecado. Por quê? Porque os evangelistas nos relatam que Jesus, na coroação de espinhos, ele foi injuriado, foi escarnecido de vários modos. São Lucas ainda relata essa palavra, vários modos. Isso para nos redimir desse pecado, para retirar o castigo que pesa sobre nós. Graças ao sofrimento de Jesus, graças a ele passar por essa humilhação ali na coroação de espinhos, graças ao sofrimento dele na cruz, nós podemos nos aproximar dele pedindo perdão pelos nossos pecados. Podemos pedir pelo poder do seu santo nome, que está acima de todo nome, que nos liberte de todo mal, de toda praga, de toda maldição, das pragas e maldições que possamos atrair, quer pelos nossos atos, ou por alguns atos ou situações que nos distraímos e possamos ter atraído isso pelo nosso descuido, pela nossa insolência, por essas brincadeiras torpes, entre aspas, que muitas vezes nos deixamos envolver. Andemos, meus irmãos, seguindo os passos do Senhor, nos guardando de cometermos o crime com a nossa língua, de falar mal do outro, de denegrir a imagem do outro, ou dar ênfase em um defeito físico das outras pessoas. Ou, se não é defeito físico, mas para algum defeito que a gente vê no outro e fica ali espalhando, comentando, falando. Usemos da caridade. Eu sempre volto a dizer na palavra, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. O que você quer que os outros vos façam, façai você mesmo a eles. É isso que o Senhor nos ensina. Então vamos rezar, pedindo ao Senhor que pela grande misericórdia, Ele desfaça todos os nossos erros, desfaça também toda maldição que possa pesar sobre nós, por esse pecado, por essa maldade, do escarnecimento e da injúria. E se você nunca injuriou ninguém, glória a Deus. Mas reze pelos da sua casa, pelos da sua família. Rezemos neste dia por aquelas pessoas que são debochadas, para que o Espírito Santo possa mover de tal forma e transformar essa natureza decaída de zombaria, de zombar do outro, e possa entrar no coração o verdadeiro amor e a caridade de amar ao próximo como a si mesmo. Rezemos. Senhor Jesus Cristo, creio que Tu és o Filho de Deus e o único caminho para Deus, que morrestes na cruz por meus pecados e por mim fostes ressuscitado dos mortos. Com fundamento no que fizestes por mim, eu creio que as reivindicações do mal contra mim estão canceladas na Tua cruz. Senhor, eu creio e quero caminhar na Tua presença. Eu quero cumprir a Tua palavra, que é amar ao próximo como a mim mesmo. Por isso, Senhor Jesus, eu quero renunciar a toda maldição e a todo pecado de falar mal do meu irmão, a todo pecado que leva ao crime através da minha língua. E assim, Senhor Jesus, eu me submeto a Ti e me comprometo a servir-Te, a obedecer-Te, e nessa base eu tomo posição contra qualquer força maligna das trevas que de alguma forma tenha vindo à minha vida, quer por meus próprios atos, quer por atos da minha família, ou de meus antepassados, ou de alguma coisa a mais que eu não esteja a par. Onde quer, Senhor Jesus, que haja sombra na minha vida, quaisquer forças do mal, eu renuncio a elas agora, Senhor, no Teu nome que é poderoso. Recuso-me a submeter-me a elas por mais tempo. E no nome poderoso de Jesus, o Filho de Deus, eu tomo autoridade sobre todas as forças do mal que me atormentam. Desligo-me delas e liberto-me totalmente do seu poder. Eu invoco o Espírito Santo de Deus a invadir o meu ser, a fazer a libertação e desligamento de todo o mal inteira e realmente, como somente o Espírito de Deus pode fazer. E quero nesse momento também, Senhor, pedir a Tua bênção para todas as pessoas que se sentem humilhadas,
que se sentem envergonhadas, Senhor, quer por um defeito físico, quer por algum problema, Senhor, genético. Quero pedir ao Senhor que, pelo poder do seu sangue derramado na cruz, Senhor, o Senhor venha curar as pessoas que sofreram injúrias, que ficaram humilhadas, que entraram em depressão. Peço-te, Senhor, a graça do perdão, que essas pessoas possam perdoar, elas possam ser livres, que elas sejam abençoadas, que elas possam sentir novamente alegria e amar a si mesmo, gostar de si mesmo, Senhor, porque eu sei que Tu amas a cada um de nós. O Senhor está sempre aberto a derramar a Sua graça sobre nós, então derrama, Senhor, a Tua graça sobre todas essas pessoas. Aqueles que foram injuriados, que sejam curados agora, no Teu nome que é poderoso, sejam libertos de todo mal, de todo ranço, de todo nervosismo, de todo rancor, de todo desejo de vingança, que esse coração seja livre, Pai Santo, em nome de Jesus, para louvor da Tua glória. Desde já, Senhor, eu te agradeço pela ação do Teu Espírito Santo, também movendo o nosso coração ao arrependimento, e que a Tua graça atinja a todas as pessoas. Desde já, Senhor, eu oro em nome de Jesus, agradecendo a Sua santa presença, o Seu santo amor que tem por cada um de nós. Agradeço, Senhor, pelo Senhor ter passado isso tudo para nos redimir, para nos salvar e para fazer com que a gente ame até mesmo aqueles que nos injuriam, aqueles que nos tratam mal, que eles possam ser abençoados. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, que você tenha um bom dia, cheio da graça de Deus, e que nesse dia você possa abençoar a todos. Lembrar das pessoas que às vezes te fizeram mal, a pessoa que mais te humilhou. Abençoe essa pessoa no dia de hoje. Isso vai trazer muita paz à sua vida e ao seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo momento com Rezando pela Palavra. E não esquece aqui de acionar o sininho, apertar o sininho para receber mais notificações, mais conteúdo como esse. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal.